relação a... Vamos lá. Em relação a os interesses políticos internos do Flávio Bolsonaro. Isso que eu ia te perguntar, professor. Isso. Você acha que esse movimento aí do Flávio pode ser um tiro que saiu pela culatra? Não. Eu acho que, olha só, eu acho que do ponto de vista dele, pessoal, para ele, não pro Brasil que se lasque, para ele, foi correto. Foi correto, foi inteligente, e eu não acho que é um tiro que vai sair pela culatra. Sinceramente, eu acho que foi nesses últimos tempos, o movimento mais acertado e mais inteligente do Flávio Bolsonaro. Eu acho mesmo. Por alguns motivos. O primeiro motivo é, infelizmente, a direita majoritária brasileira ainda é profundamente servil e subserviente aos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma direita que foi, a várias manifestações e que hasteava a bandeira de outros países. Os caras hastearam a bandeira dos Estados Unidos em manifestação do Brasil. A galera tinha bandeira de Israel e dos Estados Unidos em manifestação do Brasil. Isso foi uma coisa, isso foi uma coisa criada pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, falecido professor Olavo de Carvalho, teve grande participação, grande responsabilidade nesse tipo de servilismo que a direita brasileira tem em relação aos Estados Unidos. Muita, porque ele alegava que a defesa da soberania da nação americana e da nação israelense, de Israel e dos Estados Unidos, era o pilar da ordem conservadora e que, portanto, a prioridade máxima deveria ser defender as soberanias desses dois países que eram ameaçados tanto externamente pelos seus inimigos, enfim, China, Rússia em relação aos Estados Unidos, radicalismo islâmico em relação a Israel, mas internamente também por sabotadores, como, por exemplo, o Partido Democrata, as alas de esquerda dos Estados Unidos, o movimento político de esquerda dos Estados Unidos, o movimento dos universitários americanos, etc, etc. Então você tinha ali dois Estados Unidos. Você tinha um Estados Unidos globalista, que queria dissolver a soberania nacional norte-americana em grandes organismos internacionais, estilo Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral aí já na Europa, enfim, queria dissolver as soberanias de todos os países, especialmente a dos Estados Unidos, e que você tinha os Estados Unidos de verdade, que eram os Estados Unidos do Tea Party, os Estados Unidos da Sarah Palin, os Estados Unidos do interior, do lugar que ele estava lá, de Virgínia. Ele morava numa cidade chamada Richmond, Virgínia, que era aqueles Estados Unidos, digamos assim, os Estados Unidos profundo. Como a gente fala também no Brasil, em Brasil profundo. Era isso, essa foi a tese do Olavo. Isso entrou na consciência coletiva da direita brasileira completamente. E a família Bolsonaro e uma grande quantidade de gente que vota na direita majoritária ainda tem essa visão. Então, eles têm essa visão. E veja, eu não estou falando isso porque eu sou anti-americano, até porque eu não sou anti-americano. Eu não sou de maneira nenhuma anti-americano. E eu acho, sinceramente, apesar da política norte-americana para o Oriente Médio, que para mim é altamente complicada, e eu não gosto, óbvio, sou muçulmano, enfim. Apesar disso, eu não considero que a hegemonia norte-americana e a força dos Estados Unidos como potência pós-Segunda Guerra Mundial seja tão ruim potencialmente quanto outros concorrentes dos Estados Unidos. Eu acho que se a União Soviética tivesse ganho a Guerra Fria, nós viveríamos um mundo bem pior. A Alemanha nazista, se tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, nós viveríamos um mundo horrível. A vitória da Alemanha nazista significaria automaticamente o genocídio de umas 100 milhões de pessoas. Por baixo. Porque só para os eslavos eles tinham um programa, um programa de matar 50 milhões de eslavos. 50 milhões de eslavos. Eles iam fazer isso mesmo, porque eles queriam tirar os eslavos de lá e ampliar aquilo que eles chamavam de Lebensraum, né, o espaço vital do etnos alemão. Eles tinham essa pretensão. E era uma potência que estava concorrendo aí para dominar a ordem global, assim como a União Soviética estava concorrendo para dominar a ordem global. Então, na prática, ali na época da Segunda Guerra Mundial, que é quando se define mesmo a ordem global, que está até hoje, as três potências que disputavam eram essas. Era a União Soviética, eram os Estados Unidos e era a Alemanha nazista. E eu acho que dessas três, graças a Deus que os Estados Unidos venceu, e graças a Deus que os Estados Unidos se tornaram hegemônicos. Porque, sinceramente, eu acho que um mundo hegemonizado pela União Soviética ou pela Alemanha nazista era bem pior. E é necessário ter isso em vista. E não porque eu acho que a política norte-americana ela não é hipócrita e não é violenta quando ela é. Muitas vezes ela é hipócrita e muitas vezes ela é violenta, mesmo. Os Estados Unidos fizeram um monte de guerra, invadiu um monte de gente. Isso é real.
Porém, os seus adversários, né? A União Soviética sob Stalin matou 30 milhões de pessoas. Sabe? O tipo de jugo que a União Soviética impôs no leste europeu é uma coisa pavorosa. Pavorosa. Não é à toa que os países do leste europeu, se tornaram países escravizados e depois que saíram do jugo da União Soviética, entraram na OTAN. Elas entraram na OTAN porque desesperadamente elas queriam dar uma resposta ao que a União Soviética havia feito. Então eu não sou anti-americano por conta disso. Por outro lado, o Brasil, se quer ser uma potência, precisa afirmar a sua energia soberanista. Não pode ser um projeto a reboque do projeto norte-americano. E falando sobre os interesses dele, por que é um acerto? Primeiro, tem esse elemento simbólico. Então, simbolicamente é algo muito bom. Segundo, tem uma outra coisa. Ao se aproximar dos Estados Unidos, eu acho, não tenho provas, mas eu acho que uma das coisas que pode ter sido discutida é intervenção na eleição brasileira. Mesmo. Eu não descarto, sinceramente, pessoalmente, falo aqui, não tenho prova, vou falar sempre supostamente, em termos hipotéticos. Não descarto a ideia de uma intervenção americana nas eleições brasileiras. E eu acho que o Flávio coloca isso sim para o Trump. Acho que colocou. Entendeu? E assim, o Trump está desesperado. Porque a situação do Trump não é fácil. A situação do Trump não é fácil. O Trump hoje está em um momento de baixa popularidade. Se vocês olham as notícias todas, o Trump está com baixa popularidade. Muito baixa popularidade. E ele tem uma eleição agora no midterms, que é uma eleição essencial para ele, porque é uma eleição do legislativo. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um trunfo, sabe? Ele precisa de um trunfo, ele precisa de algo que seja interessante para ele. A eleição em novembro. Qual trunfo ele pode ter? Ele vai conseguir resolver o imbróglio do Irã? Aparentemente não vai. O cara tá lá enterrado naquele negócio do Irã, entendeu? Não é fácil que tá ali. Né? Então o que ele precisa? Ele precisa de uma vitória em outro lugar. E qual vitória ele pode apresentar? A vitória de um aliado que vai entregar alguma coisa muito excepcionalmente boa para os Estados Unidos. Por exemplo, imagina o seguinte, vou fazer um cenário aqui. Flávio Bolsonaro vence a eleição presidente. Bater na madeira aqui. Mas vai lá, ele ganha. Né? Ganhou, e aí logo em seguida ele faz o maior acordo da história humana de entrega de terras raras, minérios excepcionais para a economia norte-americana. E então os Estados Unidos vêm com toda a força para tirar as terras raras, para levá-las para os Estados Unidos, para processar e refinar lá. E através disso os Estados Unidos se fortalece muito na sua competição com a China. Isto é ou não é uma vitória maior para o Trump? Como é que você acha que uma coisa dessas que eu estou descrevendo aqui soaria para o eleitor norte-americano que está extremamente preocupado com a posição hegemônica dos Estados Unidos? É uma vitória, correto? O Trump precisa de uma vitória. Onde é que ele vai tirar a vitória? Ele está jogando em vários lados. Um dos lados do Trump é Cuba. Cuba. A gente sabe que eles estão pressionando pra caramba Cuba. Né? Mas Cuba é uma ilha desse tamanho. E a importância simbólica de Cuba hoje é bem menor do que teve na época da União Soviética. Né? Se os Estados Unidos tivessem matado Fidel Castro, quando Fidel Castro era... Conseguiram matar Fidel Castro, porque eles tentaram, né? Conseguiram matar Fidel Castro e tomado Cuba no auge de Cuba como alternativa socialista, que um monte de socialista para Cuba e blá blá blá. Isso era uma vitória excepcional de qualquer governo. Sabe, um governo republicano ia, sei lá, ia delirar, para não falar alguma coisa pornográfica aqui. Cara, ia ficar absolutamente delirante pelo fato. E o Brasil, com as terras raras, que é um assunto de alta prioridade para os Estados Unidos, se você tem entrega disso para os Estados Unidos, isso é bom demais. E isto pode, não digo resolver a situação do Trump, mas melhorar bastante a situação do Trump. Entendeu? Pode melhorar. Então, os Estados Unidos têm interesse em ajudar o Brasil. Porque o Brasil é um aliado potencial. E com o Lula não vai ser assim. Porque o Lula experimentou um gostinho de um discurso soberanista. Ele gostou disso aí. E lógico, ele vai fazer acordos com os Estados Unidos. Trump estava elogiando o Lula na frente do Flávio. Tem uma notícia Vamos ler a notícia sobre isso. O
o Trump elogiou o Lula pro Flávio. Então, vamos ler a notícia sobre isso. Mas, apesar de tudo, ele sabe que há uma diferença entre um aliado eventual e um aliado de verdade. O aliado de verdade... Quer dizer, não é nem um aliado, né? O Brasil com a família Bolsonaro não é aliado, ele é vassalo. Que é como eu acho que é a Argentina, viu? Eu sei que há muita simpatia pela Argentina no MBL. Eu não partilho muito dessa simpatia com o Milei, não, com todo respeito. Eu acho que ele tá fazendo o governo dele, tá? Mas eu não tenho essa... Milei. Vamos devagar. E eu acho que a Argentina é vassala dos Estados Unidos, mesmo. E o Brasil, sob Flávio Bolsonaro, seria vassalo dos Estados Unidos, total. Vamos ver. Mas Trump. Trump elogiou o Lula diante de Flávio e falou de obra na Casa Branca. Desce aí. Donald Trump elogiou o presidente Lula durante conversa com o pré-candidato presidente e senador Flávio Bolsonaro na Casa Branca, disse a colunista Mariana Sanches, do UOL. O encontro foi ainda marcado com comentários do presidente dos Estados Unidos sobre a obra para construir um salão de baile na Casa Branca, blá blá blá. Mas vamos ver o que ele falou. Não, a Mariana falou, né? Eu apurei que hoje muito mais, além dessa questão de PCC e CV. Entre os assuntos, inclusive, surgiu uma conversa sobre o presidente Lula. Donald Trump perguntou o que Lula tinha falado sobre a reunião que teve no começo do mês, no começo de maio, aqui na Casa Branca. Uma reunião de 3 horas entre os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, neste momento, então, os brasileiros disseram que o Lula disse que a reunião tinha sido boa. E Trump disse que era verdade, que isso tinha sido uma boa reunião, embora eles não tivessem acertado nenhum acordo assinado. Não, pera, mas isso é o elogio? Cadê o elogio? Vamos descer. Não, desce. Eu quero ver o elogio. Trump teria dito que Lula aparentava ser muito velho. Onde que tá o elogio? Mas que quando ele falava de... ele passava uma impressão diferente, de uma pessoa muito dinâmica, de uma pessoa muito esperta. Portanto, Donald Trump fez elogios ao Lula diante de Flávio Bolsonaro. Vá, desce, só pra eu ler mesmo. O Trump passou mais de 10 minutos sobre a reforma da Casa Branca. Vai, desce. Pra eu ver se tem alguma outra coisa. Sobre isso aqui, Flávio Bolsonaro trouxe camisas do Brasil, desce. Mas fui pego? Não, todos nós. Assim, a senhora Mariana Sanches, pelo que eu senti do coach dela, ela tá forçando a barra aí, né? Forçou um pouquinho. Que ficou, o Trump elogiou. Esta notícia foi o seguinte, provavelmente essa moça deve ser de esquerda, jornalista do UOL, provavelmente é de esquerda, e ela deve ter ficado muito feliz em dizer que o Trump estava elogiando o Lula na frente do Flávio Bolsonaro, para dizer que o Trump meio que humilhou o Flávio Bolsonaro. Eu não senti isso, sinceramente, eu acho que foi muito pouco. O Trump só queria saber o que o Lula disse da reunião, falou que ele é muito velho, que ele é uma pessoa dinâmica, logo ele elogiou. Não, ele foi educado. Você queria o quê? Que ele chegasse... Não, ele é um velho, muito lerdo esse Lula. Porque esse cara é um idiota, né? Tira esse cara daqui. Pô, não tem um elogio aí. Ele não disse, you are the man, você é um grande estadista. Ele não falou nada disso. Ele só disse que o cara era esperto, que tinha uma esperteza, embora parecesse muito velho. Não é um grande elogio. Eu vou chegar... Olha, assim... Sabe, o Renan, ele tá meio velho, ele tá meio ultrapassado, ele fala umas coisas assim, mas ele até que é esperto. Meu Deus, os caras elogiou, disse que era o mestre. Calma, né? Não é assim um grande elogio. Essa aí ela forçou a barra. Forçou um pouquinho. Forçou a barra. O fato é o seguinte, o Trump se reuniu com o Flávio e o verdadeiro aliado dos Estados Unidos é a família Bolsonaro. Porque eles não são aliados, eles são vassalos. E o Trump pode até não respeitar o vassalo, mas ele gosta. Né? Você não precisa respeitar alguém para gostar. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Poder da Onça, toque nas notificações e deixe o like. O futuro é glorioso, amigos. Até breve.